O coronavírus e a Covid-19 acentuaram e fizeram quase que uma lupa em problemas que, para nós, antes do coronavírus, era até mais difícil de se ver. Problemas de maneira geral. Então eu podia citar, por exemplo, o desemprego. Se você for olhar os números do desemprego, você vai ver que ele não está tão mais alto, em termos de número, do que era antes do coronavírus. Você tem um aumento, mas não é tão grande assim. Isto são os números. Mas a gente sabe que os números não estão certos e o coronavírus e a Covid-19 acabaram aumentando, aguçando a nossa percepção, porque a gente vê as pessoas sem emprego, a gente conhece as pessoas sem emprego, a gente conhece as pessoas sem renda, a gente conhece as pessoas passando por dificuldades. O que os números não conseguem demonstrar, pelo menos não os números do IBGE, os números oficiais de desemprego, não conseguem demonstrar são as pessoas que não estão procurando emprego. Lá ele só consegue mostrar as pessoas que estão procurando e não conseguem. Aí são 12,5%, 12,6% da população brasileira. Mas se você olha para a PNAD, que é um outro dado, né? A pesquisa nacional de domicílios, você vai ver que, pelo menos em relação ao IBGE, você tem 5 ou 6 milhões de pessoas a mais desempregadas. É uma massa infinita de gente que não tem condição hoje de se sustentar. Você também tinha uma percepção da economia, né, eventualmente fragmentada, porque as notícias elas são muito... É difícil de interpretar as notícias, o Brasil está passando por uma crise de credibilidade, né? Todo mundo, todos os meios, tudo foi jogado numa vala comum e é difícil saber em quem acreditar, né? Parece que todo mundo tem alguma coisa por trás que quer falar ou quer defender na hora que nos apresentam algum dado. Então a economia parecia que talvez estava bom, talvez estava ruim, dependendo de quem falasse. E com o coronavírus ficou escancarado. Ela já estava ruim, né? Você já tinha diminuição das empresas, dos postos de trabalho, diminuição das exportações, a fuga do capital estrangeiro. Eu já tive condição de fazer vídeos aqui mostrando isso, mas com o coronavírus a gente teve isso escancarado, né? O último Boletim Focus já fala de 6% de depressão esse ano para a nossa economia e pode ser que seja muito mais que isso, a tendência é que seja muito mais do que isso, infelizmente. A insatisfação com o governo central, né, com especialmente o comando do governo federal, né? O Brasil é um país pobre, sendo um país pobre, depende muito da federação, os estados não são tão fortes, né, a não ser um ou outro, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados mais ricos, aí sim tem mais capacidade de agência, mas os demais estados brasileiros precisam da federação e a federação vacilou muito, né? Está vacilando e aí a insatisfação começa a surgir mais porque vai ficando mais claro para nós como há uma deficiência em termos de governabilidade, né, do Brasil, de governabilidade e de governo. Estou falando das duas coisas. Muito bem, então isso ficando mais claro. Mas hoje me chamou a atenção e eu ia publicar um outro vídeo hoje totalmente diferente, eu interrompi para colocar esse aqui que eu estou gravando com o meu celular da maneira mais breve possível, porque hoje me chamou muito a atenção uma notícia do jornal Valor Econômico dizendo que 1/3 da população que se enquadra nos estratos A e B, ou seja, os mais ricos brasileiros, 1/3 dos mais ricos do Brasil, se cadastraram e receberam um auxílio emergencial aprovado pelo Congresso de R$600. Ou seja, as pessoas mais ricas do Brasil, 1/3 delas, teve a mesma ideia. Eu vou lá e vou pegar esse 600 para mim. E isso faz ficar mais evidente, junto, por exemplo, agora com os protestos que acontecem no mundo inteiro contra o racismo e como isso é pouco difundido no Brasil, como as pessoas no Brasil não se engajam contra o racismo, porque nós somos, de fato, um país racista. A maior parte dos nossos brasileiros são negros. A maior parte de nós brasileiros somos negros ou descendentes de negros, como é meu caso, tenho avós negras. É impossível que neste exato momento eu fique
tranquilo em relação ao mundo que cada vez mais é racista, é totalitário no sentido de impingir a minorias. E engraçado que os negros são minorias no Brasil, mas eles são uma minoria que é a maioria, né? É engraçado isso. Então, nesse mesmo momento, todas essas situações de distanciamento e de tornado mais esgarçado as nossas relações, elas demonstram como algumas coisas que são difíceis de ver, como elas ficaram evidentes. E o racismo é uma das coisas que fica cada vez mais evidente, como a gente precisa lidar com o racismo, combater o racismo e também como digamos assim, as pessoas mais ricas do Brasil, e claro, não são todas, apenas 30% delas tiveram a pachorra de se apresentar como necessitando R$600 de um auxílio emergencial, que já é tão escasso para todo mundo, né? Nesse mesmo momento, você tem diversas e diversas notícias que mostram pessoas que, ao contrário, né, não conseguiram alcançar o auxílio e por isso foram morar nas ruas, enfim, você tem um deterioramento incrível da sociedade brasileira e o coronavírus demonstra isso. Não que isso já não estivesse acontecendo, ele só deixa mais evidente, porque a gente está mais sensível, a gente está mais ligado. E esta situação, ela se liga a outras, né? Se você for buscar lá quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, que travou o Brasil que roda sobre pneus, a gente viu a escassez de combustível, eventualmente até de alimentos, e a gente percebeu que foram os mais abastados que, por exemplo, jogaram o preço da gasolina para até R$10 o litro. Não são todos, que fique claro, é um grupo, né, um conjunto de pessoas que pensa farinha pouca o meu feijão primeiro, né, farinha pouca o meu pirão primeiro, dependendo de onde você está no Brasil, você é mais adepto ao pirão, mais adepto ao feijão. E este tipo de raciocínio é presente na nossa sociedade. As pessoas querem... Ele é presente, ele pode não ser o majoritário, mas ele é presente. Se ele é presente, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar como isso é errado. É errado que pessoas que se classificam, que são classes A e B, porque tem mais patrimônio, porque tem mais renda, porque tem uma condição social melhor, é errado que essas pessoas vão até um momento, aproveitem de um momento como esse para se beneficiar. É errado que essas pessoas sejam as pessoas que terão os seus prefeitos, os seus vereadores, os seus deputados, as pessoas que elas conhecem sendo eleitas. É errado que essas pessoas que tenham esse tipo de acesso sejam as pessoas beneficiadas por contrato público. Não de corrupção, né? Não pensando em corrupção, que elas vão lá e corrompem, não. É só pelo trato pessoal elas conseguem pôr o seu negócio para depender do Estado e criticar eventualmente os funcionários públicos, eventualmente o governo, né? Porque é pelo trato, é por fazerem parte da camada de pessoas, do extrato da população que tem acesso aos recursos, os recursos públicos e os privados, é por fazerem parte disso que essas pessoas continuam saciando a sua vontade por riqueza, por grana, por dinheiro no final da história, deixando à margem os que realmente precisam. Então este era o momento da nossa classe A e classe B, todos, absolutamente todos, não só os 70%, né, que realmente não fizeram isso, 30% segundo o valor econômico, esse era o momento de todos falarem, nossa, a gente precisa assessorar os nossos pobres, são brasileiros como nós. Mas há ainda, em função inclusive do racismo, um distanciamento de quem é brasileiro e de quem não é brasileiro. O brasileiro somos nós, os outros são os negros, são as minorias, são os gays, são as pessoas que não importam. Quem importam somos nós. Quem? Nós que temos dinheiro, porque quem não tem dinheiro não serve. O meu livro, Fundamentos para uma Mente Investidora, publicado na semana passada, não vai ter esse como o mote central, mas vai falar das relações de consumo. Quem não consome, basicamente, não é ninguém. Então, eu preciso aproveitar isso, porque se eu não aproveitar, outro vai vir e vai aproveitar. Nós somos um país que não nasceu agora, nós somos um país histórico, como todos os países são. A gente tem uma história, a gente tem uma tradição, a gente tem um povo
o nosso povo, com muitas etnias, com muitos sotaques, com uma extensão geográfica imensa. E a gente não pode mais deixar passar atitudes como essa. A gente não pode ver racismo e achar que isso é legal só porque a pessoa que é racista é o dono do dinheiro, é o dono da empresa, é o chefe, é o rico, é o vereador, é o influente, é o, sei lá, é o dono da escola, é o dono de... Não pode. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar que os ricos sejam pessoas assim. Eu tenho visto, né, pessoas que se manifestam e falam, não, todas as vidas importam, vidas brancas, amarelas, vermelhas, negras. E elas colocam nesse... Às vezes são as mesmas pessoas que foram lá buscar o auxílio sem precisar. Elas colocam dessa maneira, nesse momento onde a gente tem uma disputa, né? A gente tem um acirramento, principalmente nos Estados Unidos, do racismo. E aí, claro, um país como o nosso, onde a maioria é negra, onde a maioria é descendente de negros, o sangue negro corre na maioria de nós, na grande maioria de nós. É impossível que a gente se abstenha de apresentar a nossa posição nesse momento. E se você não é negro, também deve apresentar a sua posição. E se você não é classe A e classe B que pega o auxílio emergencial sem precisar, você deve se apresentar e dizer, não, isso é errado, você não pode fazer isso. Você está atrapalhando a organização social que nós vivemos. Se você tem condição, por que é que você está fazendo isso? A gente não deve ter medo de falar, a gente não deve ter mais medo. Como diria lá o pessoal do Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. Eu, graças a Deus, me sinto numa condição muito favorável de poder dizer, porque eu me sinto livre economicamente para dizer o que eu preciso dizer. Mas, nossa, essa não é a verdade de muitos. Muitos dos que me assistem são funcionários. Se disserem coisas parecidas como essa lá na empresa, pode ser mandado embora, ou disser isso para o chefe, não estou dizendo que todo chefe é assim, mas digamos que o chefe seja um desses de classe A e B que pegaram o auxílio emergencial desnecessariamente. A gente precisa parar com isso, a gente precisa entender que há um certo individualismo dominado por uma relação errada de que quem pode, quem vale, quem tem valor, quem tem importância é quem tem dinheiro, porque essa pessoa que tem dinheiro, ela às vezes é destituída de valores morais e a destituição de valores morais que ela carrega acaba prejudicando a sociedade como um todo. A gente não pode mais aceitar isso. Não é momento. O coronavírus e a Covid-19 deixaram mais claro para nós os problemas sociais que nós temos. Eles são econômicos, eles são de governo, eles são de uma série de coisas, mas eles também são morais. Eles são morais no sentido que nós precisamos levantar a mão muitas vezes e dizer, olha, porque todos vocês estão fazendo isso é errado. E especialmente as pessoas que convivem com quem é da classe A e da classe B, e saiba que essas pessoas fizeram isto, pegaram dinheiro sem precisar. Você que é branco, ou que é negro mesmo, e que não se posicionou em relação ao racismo, você tem que se posicionar, você precisa. Porque é coletivo isso. Agora é o momento de você olhar para quem é racista ou discutir familiarmente ou no seu círculo familiar, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. Tem que colocar esse assunto na mesa e dizer, olha, nós somos um país racista e a gente precisa combater o racismo. A gente tem que acabar com essa ideia de que há uma prevalência do branco sobre o negro. Uma prevalência natural. Claro que é uma prevalência econômica, mas ela é fruto de injustiças históricas. É claro que é uma prevalência dos homens sobre as mulheres, mas essa é uma injustiça histórica. E a gente precisa cada vez mais acabar com o machismo, a sobreposição dos homens às mulheres. E trazer o feminismo. Os homens e as mulheres são iguais. É importante que você não fique quieto. A gente está enfrentando muitos problemas econômicos e políticos, é verdade. Mas se a gente continuar enfrentando problemas morais, éticos, vai ser muito mais difícil para a gente sair do enrosco que a gente está metido nesses últimos anos. Eu conto com você.